Hola, somos Agatha y Mateo y hoy les venimos a hablar sobre el uso de algas en el tratamiento de esgoto. Antes de la bioremediación se utilizaban ciertos mecanismos físico-químicos para extraer los poluentes del agua. Entre ellos encontramos el filtrado de membrana, la precipitación y oxidación química, entre otros, los cuales conllevaban ciertas desventajas hasta que se implementó el uso de bioremediadores. Estos pueden ser tanto como algas, como bacterias, incluso hongos. Sin embargo, vamos a enfocarnos sobre el tratamiento, la bioremediación con algas, que se le conoce como fitorremediación. Porque el uso biotecnológico de algas para tratar fluentes se debe a dos básicas razones. La primera es que los métodos convencionales que mencioné antes son costosos y además que generan otros subproductos que son tóxicos y son de difícil descarte. Mientras que las algas son un proceso autosustentable, mucho más económico, mucho más accesible y además de eso ellos generan una biomasa la cual puede ser utilizada para otras diferentes áreas como la creación de biomateriales y, y, y algunos alimentos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los factores limitantes, los cuales son un grupo de características del ambiente, los cuales regulan y controlan el crecimiento de las algas determinadas para este proceso. En este caso tenemos lo que es la temperatura, la cual regula y es bastante importante al nivel de metabolismo del alga. Y también está los niveles de pH, la cual determina la sobrevivencia de cada alga. Sin embargo, también tenemos otros factores como lo es la disponibilidad de nutrientes en el ambiente y la luz. Olá pessoal, eu sou a Agatha e eu vim comentar um pouco com vocês de quais as vantagens da biorremediação em grande escala ou em escala industrial. E já começa apontando que é muito promissora a área da biotecnologia no desenvolvimento de microalgas e algas na biorremediação, no tratamento de fluentes. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é a utilização da biomassa num estudo de biorremediação de corantes. O estudo foi feito utilizando 3 algas que são capazes de biorremediar metais pesados, são as algas marrons, verdes e vermelhas. As algas marrons se mostraram promissoras para um dos corantes mais utilizados no mundo, que é o uso de metileno. E o que tem no metabolismo da alga que faz ela ser bom no tratamento de fluentes, que faz ela ser promissora e efetiva? É a capacidade de biosintetizar triglicerídeos como armazenamento energético. Desculpa. E eu trouxe aqui para vocês as vantagens e as desvantagens das remediações convencionais, que todas elas possuem baixo custo, mas nem todas possuem uma efetividade e não produzem subprodutos tóxicos, ao contrário das algas. Bom, eu vim comentar aqui com vocês agora, então, qual é o potencial da biorremediação, então, das algas. Todas as tabelas eu vou anexar no Drive e colocar o link na descrição para quem tiver interesse em acessar. Essa tabela traz quais as espécies de algas que têm o potencial de biorremediador, quais os compostos que elas remediam e qual a porcentagem da remoção, algumas utilizando gás carbônicos e outras não. Bom, a biorremediação pode ser feita de macro e de micronutrientes e também de metais pesados. Bom, de metais pesados eu achei muito interessante trazer que mais de 19 algas verdes e mais de 5 cianobactérias conseguem fazer a remoção do cádmio sem produzir subprodutos tóxicos e a espirulina do cromo. E como contexto regional, eu trouxe para vocês o exemplo de um acidente que aconteceu no ano passado aqui no Brasil, mais especificamente na região do Nordeste, e que eu fiquei assustada que não tinha solução, uma solução viável, uma solução sem subprodutos tóxicos para o tratamento do derramamento de petróleo no mar. Simplesmente não tinha o que fazer, sendo que as algas fazem esse trabalho com efetividade pela utilização do carbono presente no petróleo, que ela vai
que ela vai pegar para compor as suas atividades das células e suas atividades metabólicas. Depois disso, vai gerar biomassa, pessoal. Biomassa que pode ser utilizada no mercado em diversas áreas. Os lipídios podem ser utilizados para biodiesel, proteína e carboidrato para geração de biopolímero, para bioplástico, que é muito importante, né? É uma discussão muito grande hoje. E a biomassa apresenta componentes que influenciam na geração de biofertilizantes também. Então, é uma solução muito viável, barata, autossustentável, sem subprodutos tóxicos e que ainda pode ser reutilizada a sua biomassa para outros lados do mercado. Una de las problemáticas ambientales más importantes de Cundinamarca es la polución del agua debido al desecho de residuos químicos industriales y domésticos hacia las fuentes hídricas, las cuales alimentan otros cuerpos en la región, lo cual genera un gran problema a nivel ambiental, ya que además de generar sedimentos y y cambiar características importantes del agua, también hace que esos nutrientes sean absorbidos por tipos específicos de alga, lo cual genera un proceso de eutrofización y por lo tanto lleva a muchos más problemas ambientales, además de la generación de malos olores en la región y, y la propagación de diferentes insectos. Lo que se ha hecho para combatir esto es buscar especies endémicas, hacer una colección taxonómica de qué especies de algas que viven en la región podrían ser un potencial biorremediador para este caso, ya que ellas son capaces de fixar tanto el nitrógeno como el fósforo que se encuentran en las aguas. Entre ellas podemos encontrar grupos de organismos como son las diatomeas, las algas verdes y las algas azules, las cuales son especies propiamente endémicas y debido a la temperatura de las aguas son propicias para el tratamiento de estas aguas.